pessoal aqui na Tapera que está acompanhando a conversa. Boa tarde, professor Laimar Garcia dos Santos, sociólogo, que muito nos honra aqui com sua presença. Laimar, estamos vivendo dias aí de bastante preocupação. Adiante, no caso da candidatura de Jair Bolsonaro sair vencedora. No nosso entendimento, há muitas razões para a preocupação. Nós temos conversado aí com outros intelectuais, ativistas, pessoas da área cultural, do meio artístico, para tentar realizar esse tipo de conversa com a audiência, com o público, inclusive com pessoas que estão pensando em votar em Jair Bolsonaro ou que estão indecisas, votar em outros candidatos no primeiro turno. Enfim, então, nesse sentido, nós convidamos você aqui para vir se somar, e pessoa que nós recebemos aí com muita honra, é um privilégio estar contigo. Queremos te ouvir um pouquinho aí, como você está vendo aí o cenário e os riscos aí adiante. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado. Queria começar agradecendo o convite. Não é a primeira vez que eu venho aqui, já acho que é a terceira ou quarta vez, em ocasiões diferentes, bem menos dramáticas do que essa. E, eu vou meio que participar de uma inquietação muito grande com relação ao que está acontecendo, porque eu acho que boa parte das pessoas está considerando isso que está vindo por aqui como uma eleição. E, no meu entender, não é uma eleição, né? No meu entender, é muito mais do que isso. E é muito mais sério do que uma eleição. Se fosse uma eleição, digamos, em termos usuais, pelo menos desde o final da ditadura para cá, nós não teríamos uma série de, digamos, aberrações do ponto de vista do próprio processo eleitoral que a gente teve esse ano, né? A começar pela, digamos, essa eleição vem marcada já por uma deposição da presidente anterior e por um interregno do vice numa situação bastante contestada e bastante crítica. E ela chega já marcada com uma série de iniciativas que colocaram até algumas pessoas se perguntarem se essa eleição não era já uma fraude antes mesmo dela acontecer. Sim. No sentido de que, se você tem certeza que você tem que fazer o que for e usar todos os instrumentos do estado de exceção que nós estamos vivendo para tirar o candidato favorito, né? E não autorizar nenhuma possibilidade nem dele se manifestar, digamos, por vídeo, sim, por etc., nem mesmo como eleitor o Lula pode ser, nem eleitor ele pode ser. Então, a gente já começou uma eleição na qual você tem toda uma dinâmica que elimina um possível candidato e que praticamente todo mundo sabia que esse candidato era muito forte, e depois que você tira ele de jogo, então essa eleição já, em princípio, há quem diga até, bom, aí já está caracterizada uma dificuldade grande, ela está viciada, a eleição, né? Bom, o processo nós todos sabemos como é que aconteceu, etc., e como é que ele está acontecendo, mas eu acho que hoje caiu a ficha para mim, que não era propriamente uma eleição, quando eu vi uma entrevista de um especialista em guerras híbridas, que está até na Folha de São Paulo de hoje, sim, dizendo que, na verdade, a campanha do Bolsonaro não é uma campanha de propaganda política, que nós estamos assistindo uma campanha, entre aspas, cujas características, na verdade, são de guerra híbrida. Então,
quando eu vi isso, e eu vi a descrição que ele fazia sobre quais são os mecanismos de guerra híbrida que já foram utilizados em outros lugares e que estão sendo utilizados aqui, entre os quais digamos, a propagação de notícias falsas e de difamação por WhatsApp é um dos fatores, e é muito importante, mas ele não é o único, né? Existem outros fatores que caracterizam essa campanha, entre aspas, como guerra híbrida. Eu comecei a me perguntar o seguinte, bom, mas aí quando você está diante disto, que é uma guerra híbrida, e aí a pergunta é, bom, mas é uma guerra híbrida contra quem? Né? Se é uma guerra híbrida, como é que você responde a uma campanha de guerra híbrida, pelo que esse especialista diz, calcionada ou sustentada por uma inteligência militar que está por trás dessa campanha, que não aparece como tal, né? Mas que é capaz de mostrar isso, porque ele é capaz de apontar, por exemplo, como que as diferentes aparentes contradições entre o que o Bolsonaro diz e o que o vice diz, entre o que o Bolsonaro diz e o que o assessor econômico dele, Paulo Guedes, diz. Como é que essas questões, essas contradições são resolvidas? Né, que a gente pensa que é uma espécie de uma cacofonia, que é uma espécie de uma confusão, que é ou algo desse tipo, e, na verdade, do ponto de vista de uma guerra híbrida, isso não é cacofonia nem é contradição. Na verdade, há um planejamento, ele mostra isso, há um planejamento de criar uma atmosfera de instabilidade e incerteza, inclusive na própria mídia tradicional, que fica sem ter como analisar essas contradições, porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Mas ele mostra como é que isso foi utilizado, já de maneira a fazer com que o Bolsonaro tenha a palavra final e ele aparece depois que tudo isso foi disseminado, para ser a figura que vai ancorar um determinado sentido, e esse sentido vai acalmar a ansiedade do seu próprio eleitor, que ficou baratinado com essa cacofonia dessas informações, como, por exemplo, a questão do 13º, se o 13º vai ser suprimido ou não, que é um fator chave até, digamos, na conquista de voto de trabalhadores, porque todo mundo que trabalha não quer perder o 13º, ou não quer perder, por exemplo, o adicional de férias. E foi anunciado isso, e depois foi desanunciado isso, e aí, então, como é que fica essa história? Ele vai mostrando, isso é uma das características da campanha, que ele mostra que faz parte da guerra híbrida, essa espécie de semear uma grande confusão, semear uma grande indeterminação e uma grande incerteza, e depois vem a figura do líder, que ele diretamente calciona uma determinada posição, mas como justamente antes foi um jogo permanente de mudanças de posição, na verdade, mesmo quando ele calciona, também ele não está se comprometendo no futuro de que ele vai obedecer aquilo que foi a sua última palavra. Porque a sua última palavra pode não ser a última palavra e nada vai garantir que isso vai ser a última palavra. Né? Então, quando apareceu essa noção de guerra híbrida e eu comecei a rever as coisas, né? Como é que essa história, eu linkei essa noção de que nós estamos não diante de uma campanha, mas de uma guerra. Né? Se a gente está diante de uma guerra, é preciso, e uma guerra híbrida, uma das características principais da guerra híbrida é ser uma guerra não declarada, e geralmente é uma guerra voltada para populações civis, porque se trata de desmoralizar populações e de conquistar populações civis através de difusão maciça de determinadas confusões e determinadas informações ou desinformações. Né? Se é uma guerra e não é uma campanha eleitoral, como é que a gente podia remontar isso para ver como é que é isso? E, no meu entendimento, essa guerra é uma guerra, que eu até já falei isso aqui uma vez,
acho que há mais de ano e tanto atrás, mas numa das vezes que eu estive aqui, eu falei sobre isso, é uma guerra das elites contra a população. Né? No meu entender, é uma guerra das elites contra a população. Porque a gente tem, na verdade, examinando o que aconteceu de 2016 para cá, a gente tem a constituição de uma frente do chamado sistema, ou establishment, Sim. voltado para a eliminação do outro, né? Sendo esse outro várias categorias sociais. Começa com os vermelhos, os comunistas, né? Ou os petralhas, petistas, mas vai abrindo o leque para uma série de outras categorias, e aí isso inclui muita gente. E essas categorias são díspares, né? Porque, de certo modo, as mulheres entram nessa categoria, os gays entram, mas entram também os índios, entram também os negros, entram e não entram, porque o tempo inteiro, inclusive, é mentido ou desmentido, mas aí eu me dei ao trabalho para fazer uma pequena publicação, a convite da editora N-1. Sim, que vai ser lançada nessa quinta-feira. Que vai ser lançado na próxima quinta-feira. No Lago do Aroche. Né, no Lago do Aroche. Eu me dei ao trabalho de tentar ver as falas do Bolsonaro a partir de uma noção de guerra, justamente, quer dizer, uma noção de aniquilação do inimigo, né? Sendo esse inimigo multiforme, como ele já apareceu aqui. Né? E a aniquilação do inimigo, no caso, eu então pedi para um amigo que é bom de internet para a gente levantar todas as vezes que no passado o Bolsonaro falou sobre matar alguém. Tá. Né? E aí, quando você começa a ver o recenseamento das falas, é uma coisa assustadora, porque vem desde lá de trás. Sim. E esse matar alguém vai desde de uma pose do Bolsonaro e de uma pose do seu filho também, com um pequeno quadro onde tem escrito a frase: eu pacificamente vou matar você. Assim, eu pacificamente vou matar você. Né? Até aquela proposta da Rocinha, nós vamos acabar com a questão do tráfico na Rocinha, que tem a maior favela do Rio de Janeiro, tem mais de 600 mil pessoas. Sim. Né? E a gente vai resolver essa questão dizendo o seguinte, para a comunidade tem que entregar os traficantes. E a gente dá um período, um deadline para eles entregarem os traficantes. Se eles não entregarem, a gente metralha. Né? Quer dizer que vai desde uma ameaça de morte, que é direcionada, mas é direcionada a um você, mas a gente não pode dizer que ele não disse isso depois. Né? A gente não pode dizer porque ele disse. Né? Ele avisou. Né? Aí vai desde essa, eu pacificamente vou matar você, até a questão de extermínio de populações específicas. Né? Então, é um problema de extermínio. Né? Bom, sendo um problema de extermínio, não há como a gente deixar de considerar os extermínios passados, tanto Sim. locais, né? No caso, genocídio indígena, que ele promete liberar geral para as terras indígenas, etc., que eu acho que vai haver uma perda de direitos indígenas monumental, a começar pela questão da terra, porque um dos maiores financiadores de Bolsonaro é justamente o setor da mineração, né, que está de olho nas terras indígenas, junto com o agronegócio, que também está de olho, madeireira, etc. Quer dizer que, então, eles são um público-alvo mesmo dessa história, e essa história não é nova para eles, porque a história do genocídio indígena já vem há muito tempo, mas é agregado a outros setores. E eu fiquei muito espantado quando eu vi essa multiplicação, né, de ameaças de morte. Aí a questão seguinte que eu me coloquei é a seguinte: olha, tem essas ameaças de morte, mas como é que elas colam, né? Afinal de contas? Por que colam? E, sobretudo, por que colam numa população que vai ser atingida por isso, ela própria? E como é que pode haver essa esquizofrenia dentro da cabeça das pessoas, de que elas podem escolher alguém, votar em alguém contra o seu próprio interesse, né? Votar em alguém que vai depois ameaçá-la. Né? Mas ele disse: eu pacificamente vou ameaçar você.
Pacífica, o que é uma contradição em termos, né? Entre pacificamente e uma ameaça de morte, né? Eu vou matar você, quer dizer, ele está lançando uma ameaça de morte, e essa ameaça de morte, como é que eu posso escolher isso? Como é que eu posso... Porque o pior é isso, é que não é imposto, é votado, é escolhido, né? Então, isso já aconteceu no passado. O Reich tem um livro, Psicologia de Massa do Fascismo, que é muito interessante, né, sobre esse assunto, no qual ele analisou o que aconteceu com uma parte da classe operária alemã nos anos 30, e que ela votou contra o seu próprio interesse e votou pelo seu próprio extermínio, né? Que era uma parcela que eram os comunistas, mas não eram só, né? Quer dizer, você tinha gente escolhendo a sua sentença de morte. Né? Como é que pode isso? Né? Eu acho que isso, para mim, é a questão que é chave para poder entender se é possível ou não desarmar o eleitor do Bolsonaro. Né? E eu acho que passa por essa questão que é uma questão, na verdade, que não é puramente consciente, e no sentido de que não adianta a gente querer esclarecer as pessoas ou raciocinar com elas, porque elas estão plugadas na sentença de morte por uma maneira inconsciente e por afeto que elas estão lá. Né? Na verdade, eu acho que no fundo da questão, você tem um monte de gente no Brasil que está com uma raiva tremenda, né? Com uma raiva muito, muito grande, né? Que está puto da vida com a situação, né? Com razão, né? Assim como, por exemplo, em 2013, as grandes manifestações começaram com reivindicações por mais direitos, e depois foram manifestações que foram capturadas pela direita e transformadas no seu contrário, porque os governos que tinham começado justamente a atender e a respeitar esses direitos foram rechaçados e foram destruídos a partir justamente dessa ambiguidade que havia em manifestações que, por um lado, tinham um conteúdo progressista, mas tinham uma forma reacionária, extremamente conservadora. E esse curto-circuito de 2013 agora está ampliado numa escala fenomenal. Né? Então, eu acho que tem aí uma questão... digamos, a dificuldade da gente lidar com as pessoas que votam Bolsonaro, sobretudo as pessoas que são pobres, porque esse projeto de extermínio é um projeto de extermínio de pobre, né? Na verdade. Com as variantes, evidente, negro, índio, etc., mas é de pobre. E esse projeto, se a gente for na raiz mesmo do projeto, é um projeto neoliberal, esse projeto de extermínio. Né? A Susan George escreveu um texto há já mais de 15 anos sobre esse assunto, chamado Relatório Lugano, e eu acho que continua válido o texto dela. Né? O texto da Susan George era o seguinte: ela se colocou no lugar do 1% da população mundial, do 1% global. Né? E a posição dela era a seguinte: bom, se eu fosse um banqueiro, se eu fosse alguém que pertencesse ao 1% da população mundial, com o que eu estaria preocupado? Né? Com o que é que eu estaria preocupado e o que eu poderia pensar como o que fazer? Né? E aí ela escreve esse relatório Lugano, que, na verdade, ela escreve um relatório que ela escreve o relatório que ela gostaria de ler e que, evidentemente, nunca seria escrito, né? Porque ela inventa uma ficção que, numa casa, digamos, no Lago Lugano... Sim. Suíça, né? Na Suíça, uma parcela dessa superelite globalizada contrata especialistas de várias áreas e põe nessa casa em Lugano para responder as perguntas sobre o que aconteceria, quais são as recomendações que essas pessoas fariam, pagando a peso de ouro, é claro. E aí, então, a partir dessa espécie de grande inventário, esses especialistas escreveriam, é uma ficção, um relatório no qual são discriminadas os problemas identificados, econômicos, ecológicos, sociais, de questões de migração
N razões, financeiros, etc. E aí, quais são as recomendações que eles fazem? E uma das recomendações que eles fazem, que eu acho que eu vou linkar aqui com a questão da guerra de extermínio, é que eles chegam à seguinte conclusão: por duas razões, tem gente demais no planeta. Tem gente demais do ponto de vista ambiental, e tem gente demais do ponto de vista dos dropouts, dos descartáveis do sistema, que não são mais necessários para o sistema. Nem vão poder ser incluídos dentro do sistema, porque o sistema vai, com a automação generalizada, com o avanço tecnológico, com inteligência artificial, etc., etc., essas tecnologias todas vão fazer com que tenha cada vez menos trabalho, sobretudo trabalho não qualificado. Né? E a questão que se coloca, então, é saber o que fazer com os descartáveis. Né? Aí os especialistas discutem entre eles e chegam à seguinte conclusão: olha, é gente demais, tem que eliminar. Né? Tem que eliminar, mas como é que a gente vai eliminar? Ele falou assim: o modelo de Auschwitz não serve. Não serve porque, primeiro, pressupõe um Estado forte. E nós não estamos numa era de ficar vangloriando o Estado forte. Então, não é a questão. Também não é a questão de montar, digamos, usinas ou grande produção de morte em larga escala, como foi Auschwitz e todos os campos de concentração, porque isso constitui um problema do ponto de vista moral, etc., que ninguém vai querer, depois do que já aconteceu no passado, ninguém vai querer carregar essa carga. Então, qual é a melhor maneira de você lidar com a questão do extermínio contemporâneo? A solução que os especialistas, digamos, escrevem no relatório é a solução de propor que os pobres se matem entre si. Né? Criar condições caóticas, que não são difíceis de criar também, porque o próprio processo econômico de concentração, de aumento de desigualdade, vai criando essas situações, na medida que você aposta cada vez mais no ultra-neoliberalismo, você cria condições para que os pobres comecem a se matar entre si. Né? E eu acho que, de certo modo, é o que está acontecendo aqui já, né? De certa maneira. Porque, na verdade, quando a gente vê o discurso de ódio que foi montado no Brasil, mas ao longo de anos, né? Porque isso não é uma coisa de agora, né? Mas você tem, digamos, uma espécie de grande acordo implícito das elites com os diferentes setores, o judiciário, a mídia, o mercado, etc., de que vai tocar nesta direção. E tocando nessa direção, se você fabrica um ódio apontando o inimigo, né, você começa a criar uma situação na qual a própria população começa a guerrear entre si. Que eu acho que é um pouco o que está acontecendo aqui. Então, a dificuldade, para mim, eu acho, é que, mesmo que a gente entenda isso que está acontecendo, é muito difícil de você desmanchar isso que está acontecendo, porque não é só com, digamos, com a racionalidade e fazendo as pessoas verem as coisas que você desarma esse dispositivo de grande ressentimento e de ódio que está dentro das pessoas. É um processo psicológico. É um processo psicossocial, na verdade. Né? E eu acho que esse processo psicossocial, que cria uma estabilidade muito grande, é uma seara fertilíssima para aí você jogar essa guerra híbrida em cima, mas de uma maneira profissional, porque aí você realmente ativa essa coisa. E como que, digamos, o PT, ou as forças de esquerda, ou mesmo as forças democráticas, num sentido geral, vão poder combater isso. Quer dizer, vão poder, de certo modo, desmontar essa máquina. Primeiro, teria que haver um entendimento, e muito rápido, do que é essa máquina, né? De como essa máquina foi montada. E aí eu acho que a esquerda como um todo, e mesmo forças democráticas em geral, são muito atrasadas com relação às tecnologias. Isso já desde sempre. Se a gente pensar no modo como Snowden e Assange mostraram
antes das coisas acontecerem. Como é que a Dilma estava sendo espionada, como é que a Petrobras estava sendo espionada, como é que você fazia... E depois você tem episódios como, por exemplo, o Lula e a Dilma falando no celular e sendo gravados. Quer dizer, como é que não estão falando em telefones criptografados, né? Se você sabe que você está enfrentando uma situação como essa, você tem que estar, digamos, atualizado com relação à frente tecnológica de conflito para poder saber como é que você lida numa oposição a isso, né? Agora, você descobrir isso hoje, né? E aí, como é que nós vamos fazer para lidar, por exemplo, com o WhatsApp? Se você sabe que você não conta com o Tribunal Superior Eleitoral para poder... banir isso ou interditar essas mensagens. Porque é claro que você podia falar, numa situação, mas não é uma situação normal, né? Numa situação normal, o comportamento do TSE não seria esse que é, mas a gente não pode esperar deste TSE outra coisa que não isso que já está acontecendo, né? Então, bom, eu acho que esse é um pouco a minha preocupação geral com relação digamos, ao risco que nós estamos correndo. Eu acho que esse risco, numa situação de exceção, quer dizer, nós já não estamos num Estado democrático, né? E se a gente não está no Estado democrático, quer dizer, nós estamos migrando para alguma coisa que é muito pior ainda, mas é dentro da exceção, porque quem leu Carl Schmitt sabe que digamos, nos anos 30, essa grande discussão do estado de exceção estava lá em torno justamente de um Estado depois que vem como um Estado totalitário aniquilador, né? Então, a gente sabe que isso é conhecido já, de certo modo. O que a gente não podia imaginar, eu acho, era que nós íamos viver isso com essa velocidade que a gente está vivendo e sem os instrumentos necessários para fazer frente a isso, porque dentro mesmo das chamadas forças democráticas, não há um entendimento, primeiro, dessa guerra, segundo, de que essa eleição não é uma eleição normal, terceiro, de que nós não estamos mais no Estado democrático já faz algum tempo, né? E tem uma parcela, inclusive, dos próprios candidatos no primeiro turno e tudo, ou líderes políticos que podiam exercer algum efeito sobre essa história, que ainda pensam no tabuleiro de xadrez de uma eleição convencional, né? E a situação é completamente anômala, né? Com seus cálculos políticos, de uma situação que não comporta mais esses cálculos políticos. No meu entendimento, ela não comporta mais, né? Daí essa espécie de descompasso entre, digamos, a vertigem do momento que todo mundo sente e, por outro lado, as propostas ou respostas que a gente vê surgindo para como lidar com a situação, né? Porque, do ponto de vista subjetivo, a gente está sentindo esse impacto de uma maneira muito forte, né? E, do ponto de vista objetivo, as propostas que são colocadas na mesa, quando elas chegam na mesa, a gente já sabe que elas não vão dar conta da radicalidade da situação. Estão atrasadas, impotentes. Eu acho que elas estão, sobretudo, fora do foco. Mirando o alvo errado, fora do foco. Fora do foco. Né? Nesse ponto é que eu acho que a coisa é muito complicada. Né? Professor, então, alguém que eventualmente lhe argumentasse ou lhe perguntasse por que as elites estão acreditando que o Bolsonaro vai ser controlado, que ele não é tão bruto, que o Paulo Guedes vai segurar ele, que vai ter a imprensa, que vai ter o Congresso, que vai ter o Judiciário, enfim, que o Bolsonaro é domesticável, que ele não é tão perigoso assim. A sua resposta, pelo que eu entendi aqui, é que eles não estão preocupados com isso, pelo menos uma parcela das elites, e que é deliberadamente... está sendo colocado deliberadamente para ferrar com a população mesmo. Não, eu acho o seguinte, que, em parte, as elites escolheram um caminho, que é um caminho também não usual, porque, em geral, o que você vê, em geral, são populações que se levantam contra as elites, quando tem Revolução Francesa, Revolução Russa, revoluções e tudo, nos outros lugares, você tem populações que se levantam contra as elites. No caso brasileiro, houve
uma espécie de operação inversa, no meu entender. Sim. Porque foi decretada essa... E tem momento, tem data de começo dessa história, né? Que foi a Copa do Mundo. O momento da Copa do Mundo foi o momento em que isso começou. O grito inicial, o enunciado primeiro dessa guerra das elites foi na abertura da Copa do Mundo. A Copa das Confederações, aquela que foi aquele campeonato um ano antes, que a Dilma foi na abertura e que a xingaram. Ela foi xingada e já é foi... Copa do Mundo. Já é Copa do Mundo. E foi um ano antes, exato. E que foi xingado de maneira concertada. Né? Porque de maneira foi combinado. Eu um dia posso dar um depoimento também, eu tenho aí minhas relações aí, e tem uma pessoa que eu conheço aí também, das elites, das classes dominantes, que num jantar que ia para esse jogo e já disse que tinha preparado as camisetas, que tinha combinado com não sei quem, mesmo. E que iam xingar a Dilma, enfim. Eu vou escrever sobre isso um dia. E é uma coisa fantástica isso, né? Lamento, porque foi uma pessoa que enriqueceu muito nos governos Lula e Dilma. Então, pois mas você vê como ganhou muito, ganhou muito. Ganhou muito, enfim. Mas enfim. Não é? Então, tem uma parcela da população, digamos, das elites, que, de certo modo, entrou nesse jogo sabendo que esse jogo era um jogo arriscado, mas a aposta, no fundo, era a gente vence, põe a canga e põe a população para trabalhar. Se preciso for voltar para a colônia, a gente volta, mas a gente põe a canga. Então, há uma parcela que é deliberada. Há uma parcela que acha que controla Bolsonaro, né? E eu ouvi de uma pessoa da elite o seguinte comentário. Bom, ele está aí para a gente tirar de vez o PT, a esquerda, etc. Depois que a gente tirar, a gente tira o Bolsonaro. Né? Como se fosse alguma coisa, quer dizer, um pensamento, mas de certa maneira... É uma burrice completa. De uma burrice. Sim, mas acontece que é de uma burrice completa, também. Porque precisa saber se combinou com os russos. Né? Se você põe uma figura desse calibre no governo, legitimada pelo voto, né? E com todas as ambiguidades que tem com relação aos militares, etc., se depois você vai conseguir... Sim, e mesmo, enfim, eles não vão eliminar, a vitória do Bolsonaro não vai eliminar o PT, não vai eliminar o Lula, a força do Lula como trajetória, como mito, nada. Não, mas eu acho que dependendo da intensidade da repressão, a expectativa que elimina. Sim, mas do ponto de vista ideacional... mitológico, etc. Assim que a população, como com o governo Temer, que a população demorou um pouco, mas percebeu que o governo Temer veio para ferrar a população. A população, em algum momento, vai perceber que o governo do Bolsonaro veio para ferrar a vida dela, e, nesse sentido, mas o Lula, aí tem uma diferença, preso, que antes, no momento anterior, você contava com a neutralidade dos militares até certo ponto, porque estão os militares intervindo no Rio de Janeiro já faz mais de um ano. Então, até certo ponto. Né? Mas que você contava, de certo modo, que tem que manter a aparência de um regime democrático, então você não vai baixar a repressão direto. Né? Agora, num segundo momento, a partir do momento em que cair a ficha para a população e que a população começar a se revoltar, ela não vai ter Temer. Não vai ter, né? Porque, inclusive, Temer não tem legitimidade nenhuma, ele não teve um voto. Bolsonaro não, Bolsonaro vai ter tido milhões de votos. Então ele tem legitimidade para falar em nome da população e baixar a repressão na própria população. Né? Esse é um problema, eu acho, um problema sério. Então eu acho que há um certo otimismo da parte das elites, mas na verdade o que parece que para onde nós estamos nos encaminhando é um agravamento muito grande da crise. Né? Enfim. Bom, fazendo a ressalva, complementando, na verdade, que intervenções militares em favelas ocorreram já no contexto da Copa do Mundo, né? No contexto do governo Dilma. Você vê que aquela coisa que parecia utópica, localizada, circunstancial, como mais na frente ela desemboca em... Enfim... Você vê, quando você rastreia, você vê que vai, na verdade, digamos, um momento reata ou atualiza arbitrariedades, ilegalidades, ilegitimidades, etc., de momentos anteriores, e isso vai sendo potencializado cada vez mais. Teve aqui em São Paulo também aquele movimento Cansei, em 2005, 2006, pelo ex-prefeito aí, o Dória. Ex-prefeito, claro.
Enfim, será que a gente leva esse prêmio de consolação aí, pelo menos? Derrotar o Dória aí, pelo menos? Olha, eu espero muito que seja... Vale como consolação, é muito pouco. Não, eu acho que é pouco perto do que vem por aí, claro. Né? Mas, ao mesmo tempo... e aí também é um dilema, né? Porque, de um lado, você pensa, bom, a destruição do PSDB é devida à própria conduta do PSDB nos últimos anos, de certo modo. Né? Eles estão pagando o preço das escolhas que eles fizeram. Mas, ao mesmo tempo, eu já ouvi argumentos com os quais eu não concordo, mas, ao mesmo tempo, me fizeram pensar que era o seguinte: olha, é preciso pensar bem quando você se regozija com a destruição do PSDB, porque a destruição do PSDB empurra uma porção de gente para uma posição que é da extrema-direita. Né? E encontra terreno fértil. Então, realmente é um problema. Bom, a gente ainda vai poder, infelizmente, fazer muito aí a genealogia aí do Bolsonaro. Eu acho que dá para vir naquela campanha de 2010, quando o Serra tentou colar a Dilma com a questão do aborto. Outro dia eu vi uma matéria de jornal que o Serra, na campanha de 2002 contra o Lula, já dizia porque o Lula vai tornar o Brasil uma Venezuela. Então, já em 2002, né? Como essas coisas... Você vê que faz 16 anos. Como essas coisas vão sendo marteladas. É para não falar do comunismo, né? Você acusar o PT de comunismo, entendeu? O Lula de líder extremista. O Lula é o maior moderado do país. Aí, claro. Aí, não, eu acho o seguinte, que se houvesse lucidez e não houvesse, por outro lado, uma tentativa de a ferro e fogo nesta guerra a respeito da desigualdade, né? Porque eu acho que essa questão eu quero meu pirão primeiro, neoliberalismo é isso, né? Grosseiramente falando, mas é isso. Se não houvesse essa radicalização das elites, elas teriam condições de considerar o Lula como uma espécie de uma solução, claro, porque era alguém que fazia o capitalismo com inclusão, inclusive foi reconhecido por muita gente no mundo inteiro como algo que era forte, porque justamente propunha uma saída pacífica, digamos assim, para essa questão. Né? Tá bom. Você pode concordar ou não, mas enfim. Né? Né? Eu gostaria de ter a possibilidade de travar esses diálogos com quem as posições são muito extremadas. Mas sabe qual é o problema? O problema é que justamente não é no terreno da argumentação, da informação, não é nesse terreno. Num terreno no qual a questão da pulsão de morte aí, os psicanalistas estão falando isso o tempo inteiro agora. O Tales está escrevendo muito. O Tales está escrevendo sobre isso. Ele fez um filme interessantíssimo sobre isso, não sei se você viu, mas o filme dele é interessantíssimo sobre isso. Agora, você pega, por exemplo, você vê o que é a disseminação da pulsão de morte. Quando eles fizeram o filme do Tales, Intervenção, que foi 2015, 2016, dentro da extrema-direita, a parcela que pedia intervenção dos militares dentro da extrema-direita era de 12,4%. Dentro da extrema-direita. Quer dizer, eles eram super minoritários. Se você pensar que em 2016 eles eram 12,4% dentro da extrema-direita, e hoje você pensa quais são a quantidade de votos que eles conseguem 2 anos depois, isso significa que a pulsão de morte ela explodiu na sociedade. Né? Ela explodiu. Né? E aí, esse que eu acho que é, para mim, um problema aterrorizante. Né? Tá bom. Lamer, a gente está se aproximando aqui, então, do final aqui da nossa conversa. Para terminar, se você pudesse deixar algumas palavras do que fazer num termos mais de curtíssimo prazo. A gente tem 13 dias para a eleição, 12 dias... não tem muito para onde correr, ou o Bolsonaro, o Haddad, o Haddad está no PT, enfim, tem que, de alguma maneira, o que você acha? O Haddad tem que fugir das armadilhas do antipetismo, ele precisa conversar com o centro, precisa conversar com a centro-direita, ele precisa dividir o poder,
ele precisa... O que dá para fazer? Olha, enfim, precisa trazer o Ciro Gomes de volta para o Brasil, precisa chamar a Marina Silva, precisa chamar o Geraldo Alckmin, precisa chamar... Enfim... Para isso precisa fazer uma declaração para o país, aí estão exigindo deles autocrítica, mea-culpa, né? Parece a Inquisição, né? Que amarravam as bruxas e pediam para ela se autopurificar. Ou a Revolução Cultural na China, eu morei na China, eu li muito sobre a Revolução Cultural. Então os alunos botavam o professor no meio da sala, com um chapéu de burro, e exigiam do professor que declarasse sua própria culpa, etc. e tal. Enfim, eu acho que é um processo psicológico. É um processo psicológico muito louco de projeção da sua própria responsabilidade. Né? Hoje, por exemplo, o Marcos Nobre escreveu um artigo que eu fiquei espantado com o artigo que ele está propondo. Por que eu fiquei espantado? Porque ele exige só do Haddad, sem condições, né? Sem condições, uma espécie de rendição incondicional para ver se os outros apoiam numa situação dramática como essa que nós estamos vivendo. O Marcos Nobre, filósofo da Unicamp. Mas você não acha que isso é um gesto de quem está desesperado? É um gesto desesperado e que as circunstâncias atuais requerem gestos desesperados? Eu acho que as circunstâncias atuais requerem gente lúcida para ver qual é a situação real. E ver como é que você, dentro de uma situação real, que é desesperadora, claro, né? O que é que você pode fazer? No meu entendimento, por exemplo, eu acho que tinha que haver uma ação concertada do Haddad, fazer apelo às maiores inteligências de tecnologia da informação do Brasil para começar a fazer o que era preciso ser feito na frente digital, que não foi feito. E por que não foi feito? Porque foi considerado que era uma campanha normal. Que era uma campanha com horário de TV. Que era uma campanha com horário de TV, que não foi só o Haddad, inclusive, que pensou isso. Todos os outros políticos que estavam se candidatando pensaram nesses termos. Estamos diante de uma campanha normal. O que eu tentei dizer aqui era que justamente não é uma campanha normal. Nem como eleição ela é normal. Né? Porque já partiu daqueles pressupostos que eu levantei no começo. Então, se não é isso, você tem que ver que armas que eu disponho agora e quem é que pode me ajudar em tal frente, em tal frente, em tal frente, e tem que mobilizar todas as forças ao mesmo tempo para o vale tudo, na verdade. Né? E não ficar contemporizando. Porque, na verdade, eu acho que o pedido, por exemplo, eu acho simpático essa coisa de abrir para o centro, abrir para a direita esclarecida, etc. Mas eles estão impondo condições como se você estivesse num jogo de negociação que não é um jogo de negociação agora. Né? E talvez se o Haddad conseguisse avançar numa espécie de uma contraofensiva, demonstrando para esses setores que existe algum cacife nessa história e pedir, pelo amor de Deus, para juntar forças, talvez esses setores mesmo também começassem a entender qual é do que se trata. Né? Eu acho o Haddad que ele está soft demais nessa circunstância. Não que ele precisasse radicalizar, não é isso. É dar a resposta adequada para uma situação que é de guerra. Tá bom. Ok. Tá certo, então. Enfim, tá nada resolvido. Mas muito obrigado aí. Vai, Mayra. Desculpa até se é uma coisa bastante pessimista, mas enfim. A gente tem que ver as coisas como elas estão. As coisas estão muito difíceis mesmo. É por isso que a gente está... Todo mundo aqui está preocupado, está bastante atormentado. Né? Atormentado, claro. Eu acho que é mais do que preocupado. Nós não estamos mais na fase de estar preocupados. Né? É muito mais grave do que isso. Na verdade, é uma encruzilhada. Né? Enfim, o que me espanta é justamente numa encruzilhada na qual você tem um desejo de morte disseminado assim, desse jeito, numa sociedade de 200 milhões de pessoas. Sabe? Eu acho que é esse ponto que você toca aí das tecnologias de informação, dos meios de comunicação de massa. Nesse sentido, é central, né? Tá bom, vou agradecer aí todo mundo aí que nos acompanhou aí pela transmissão. Agradecer o pessoal aqui que está presente na Tapera. Às 5 a gente vai ter o desembargador Alfredo Atier aqui conosco. E às 7h30 nós vamos ter a historiadora Lília Schwartz
aqui conosco, e a gente vamos ver se a gente agenda aí algumas outras conversas ao longo da semana. Vamos ver aí como as coisas evoluem aí. Obrigado aí, todo mundo. Obrigado, Leonardo. Obrigado. Obrigado.